Nós estamos em uma série de mensagens expositivas no Evangelho de Marcos e, com a graça de Deus, agora à noite nós estaremos meditando no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 35 até o versículo 39. Marcos 1, 35 a 39, palavra do Senhor para os nossos corações. Você que nos acompanha pela internet, no canal do YouTube, que está com a sua família reunida, por favor, pegue aí a sua Bíblia e vamos juntos ler a palavra do Senhor e também meditar na palavra do Senhor. Marcos 1, 35 a 39, palavra de Deus para os nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Oremos mais uma vez, meus irmãos, pedindo a bênção do Senhor sobre nós. Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esta rica oportunidade que nós ainda desfrutamos no nosso país de, com liberdade, nos reunirmos como igreja do Senhor e adorarmos ao Senhor na beleza da Tua santidade, mas também meditarmos na Tua palavra. O desejo do nosso coração, o clamor da nossa alma é que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração nesta noite. Que a Tua palavra venha de fato encontrar guarida no nosso coração e transformar o nosso ser para a glória do Teu nome. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus irmãos, hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de meditar dos versos 29 até o verso 34 deste capítulo 1 do Evangelho de Marcos. E na introdução da mensagem que nós fizemos pela manhã, eu levantei o seguinte aspecto, que Marcos aqui, ele está nos dando um dia do ministério de Jesus. Ele está nos pegando pela mão e nos fazendo ver um dia, uma diária do trabalho de Jesus. Jesus começa logo pela manhã indo para a sinagoga, e ali chegando na sinagoga, que era o lugar de adoração, o lugar de estudo da lei, ele vai ministrar a palavra, mas também vai expelir um demônio. Quando ele sai da sinagoga, por volta de meio-dia, ele vai para a casa de Simão e, chegando lá, rogaram-lhe, contaram para ele, também rogaram-lhe que ele curasse a sogra de Simão, que estava acamada, ardendo em febre. Então, mais uma vez, na hora do almoço, Jesus vai realizar um milagre, uma cura na vida da sogra de Pedro. E aí diz o texto que, após ele curar a sogra de Pedro, ela se levanta e passa a servi-lo. Servir a ele e também servir os demais que estavam na casa. Então ela foi preparar o almoço, a refeição, que era a primeira refeição assim, mais importante da semana, porque era a refeição que era feita no dia de adoração, que para o judeu era o sábado.
Então, essa refeição aqui, após a reunião da sinagoga, era algo assim maravilhoso na vida do judeu, porque reunia a família, reunia os amigos, pessoas queridas. O judeu, ele nunca senta à mesa com alguém que ele não tenha intimidade, realmente haja ali uma comunhão plena. Então, é colocado o almoço, e quando Jesus almoça, ao invés dele ter um belo descanso, o que diz o texto? À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Dizem os estudiosos que provavelmente essa aglomeração começou às 3 horas da tarde e às 18 horas, às 6 horas da noite, quando é liberado para você carregar alguma coisa, então foram trazendo doentes, aqueles que estavam enfermos, aqueles que precisavam ser carregados, e essas pessoas foram colocadas diante de Jesus. E diz o texto, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade, também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Se você olhar o relato de Lucas, vai dizer que, apesar de toda a cidade, e alguns intérpretes dizem que nós temos aqui uma hipérbole, um exagero, mas o número era muito grande de pessoas, não necessariamente significa dizer que 100% dos habitantes de Cafarnaum foram à porta da casa de Pedro, mas pelo menos a turma que estava enferma, a turma que estava endemoniada, gente que estava com problema, foram levados lá. E Lucas diz que Jesus curou essas pessoas impondo as mãos sobre cada uma delas. Então, se isso aqui começou às 18 horas, entrou aí madrugada dentro. Passou esse momento, Jesus, provavelmente, como o texto coloca aqui, alguns estudiosos levantam essa dúvida, mas pelos textos do Evangelho fica claro para nós que provavelmente Jesus estava na casa de Pedro, dormiu lá. E aí diz o texto que, tendo se levantado alta madrugada. Ora, Marcos vem narrando o dia de Jesus desde a manhã do sábado. Então, na manhã do sábado, Jesus se dirigiu para a sinagoga, prega, expulsa demônio. Volta para a casa de Pedro, meio-dia, 1 da tarde, está curando uma mulher enferma. Finalzinho da tarde, início da noite, está chegando o povo na porta da casa de Pedro, uma multidão de enfermos, de endemoniados. Jesus está exercendo o ministério, impondo as mãos sobre cada uma delas. Imagine aí como estava Jesus. Não esqueça que ele era um ser humano, 100% homem, 100% Deus. E aí, com certeza, Jesus foi dormir muito tarde, muito tarde. Mas diz o texto que agora, já no domingo, o primeiro dia da semana, ainda era alta madrugada e Jesus já havia se levantado para orar. Quando a turma acordou, quando Simão Pedro acordou, e olha que Simão era pescador, e pescador acorda cedo. Simão, quando acordou, procurou Jesus, a multidão já estava de novo ali, aglomerada, querendo ver Jesus, e aí eles procuram Jesus, e Jesus já tinha saído, alta madrugada, para orar. Então, Marcos está mostrando para nós um dia na vida de Jesus, começando na manhã do sábado, e ele vai terminar aqui no domingo, mostrando o Senhor orando ainda muito cedo. Eu queria chamar a sua atenção para esse texto, e à medida que nós formos lendo, nós vamos tirando daqui algumas lições para nós. Diz o texto: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Algumas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, apesar do cansaço que com certeza Jesus estava, apesar de todo aquele trabalho, muito obrigado.
apesar de todo aquele trabalho, Jesus não se deu ao luxo de acordar mais tarde. Eu sei que você, depois de um dia de trabalho, de ir dormir muito tarde, você se dá ao luxo, e é legítimo isso, em alguns momentos, de acordar mais tarde um pouco. Mas Jesus levanta-se alta madrugada. A ideia do texto é que ainda estava escuro quando Jesus saiu. Quando Jesus acordou e saiu da casa, provavelmente da casa de Simão. Então diz, tendo se levantado alta madrugada, saiu. Ele estava cansado? Sim, com certeza. Talvez ele não teve a noite toda de sono reparador, as horas de sono necessárias. Sim. Mas por que ele saiu? O texto diz, tendo se levantado alta madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, mesmo cansado, mesmo depois de um dia de trabalho, mesmo depois de uma agenda atarefadíssima, Jesus se levanta de madrugada com o propósito de orar, de ter comunhão com o Pai. E isso aqui, meus irmãos, deve chamar muito a nossa atenção. Porque ninguém se levanta de madrugada se não é para algo extremamente importante e prioritário na sua vida. Nós só nos levantamos de madrugada quando aquilo que está provocando isso é de fato importante, fundamental, prioritário na nossa vida. E o nosso Senhor Jesus está se levantando com o propósito de orar, de buscar ao Pai, de ter comunhão com o Pai. Um detalhe, ele não precisava fazer isso. Primeiro, porque ele é Deus, ele é o Filho de Deus. Segundo, porque a lei da época e o costume dos judeus era que você orava 3 vezes ao dia. Uma ao nascer do sol, então o judeu geralmente iniciava a manhã em oração, mas não precisava ser de madrugada. Poderia deixar o sol nascer, tomar o seu café e agradecer ao Senhor. Outra oração era feita por volta das 3 horas da tarde, e a outra oração era feita no final do dia. E o costume da época era que, fora desses horários litúrgicos dos judeus, você não deveria orar. Se você orasse, você era mal visto. Sabia disso? Porque, primeiro, você estava incomodando o Eterno. Segundo, você estava quebrando o costume, a praxe daquele povo. Então Jesus não precisava orar nesses horários aqui de madrugada. Então havia essa ideia na época, no contexto de Jesus. Mas aí Jesus quebra esse protocolo, essa tradição, essa praxe daquele povo. E ele ora de madrugada, ele fala com Deus. Você não podia orar muito tempo, porque era incomodar o mestre. A ideia que se tinha na época era o seguinte: nós temos 3 horários para orar. Fora desses 3 horários, você já está incomodando. Você já está incomodando a Deus. Aí quando nós olhamos a vida de oração de Jesus, e se você quer estudar sobre a vida de oração de Jesus, você tem que ler o Evangelho de Lucas, porque é o evangelho que mais destaca a vida de oração do Senhor Jesus. Jesus orou em todo o tempo do seu ministério e da sua vida aqui entre nós. Em todo o tempo. Eu desafio você a olhar isso. Se você olhar a vida de Jesus, você vai ver que Jesus, em todos os momentos da sua vida, ele está orando, ele está se retirando para orar ao Pai. Nós vemos Jesus orando aqui no Evangelho de Marcos, por exemplo, no batismo. Jesus orando para escolher os discípulos. Jesus orando aqui nesse contexto, lá na cidade de Cafarnaum. Jesus sempre está orando. Às vezes o Evangelho coloca que Jesus passa uma noite inteira em oração.
que era algo assim absurdo para a mentalidade da época. Você vai passar a noite todinha incomodando o Senhor? Jesus quebrou o protocolo. Diz o texto, tendo se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procurou um lugar. Deserto aqui não necessariamente é um lugar inóspito. Deserto aqui, a ideia, até porque o contexto ali de Cafarnaum, do Mar da Galileia, não é deserto assim. Então, a ideia aqui é que ele procurou um lugar que de fato lhe desse descanso, condições para estar a sós com o Pai. E aí ele foi e ali orava. Vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui. Como é que anda a nossa vida de oração? A minha e a sua vida. A oração é prioridade na nossa vida? Nós entendemos a importância e o valor da oração, assim como Jesus entendia, como nos deu o exemplo. Antes de qualquer decisão de Jesus, olha os evangelhos, ele ora. Para escolher os apóstolos, ele ora. E ele ora a noite inteira. E quando ele desce é que ele vai escolher os apóstolos. Antes das suas decisões, você ora? Antes de iniciar os labores do seu dia a dia, você ora? Você tem noção do que você vai enfrentar no dia a dia? Você tem noção do que lhe aguarda fora das quatro paredes do seu lar? Logo cedo. Meus irmãos, nós somos muitas vezes inocentes demais. Nós acordamos pela manhã, tomamos o nosso café, pegamos o carro ou a condução e saímos sem se lembrar que nós vivemos numa guerra, que nós temos um inimigo que quer destruir a nossa vida, sem ter noção de que quando nós saímos das quatro paredes do nosso lar, nós estamos expostos a tudo que esse mundo tem aí a oferecer. Desde desastres até ofertas de pecado. E nós nos achamos no direito de sair ou de iniciar o dia sem oração. Primeiro nós deveríamos orar já agradecendo a Deus porque você abriu os olhos. E naquele dia muita gente não abriu. Você deveria consagrar ao Senhor aquele seu dia. Jesus orou de madrugada. E ele está dizendo que a oração é importante. A oração é fundamental na nossa vida. É fato, e todos nós conhecemos esse testemunho, que a igreja presbiteriana da Coreia, apesar de ser mais nova do que a igreja presbiteriana do Brasil, ela é 10 vezes ou 20 vezes maior do que a nossa igreja, do que a nossa denominação. E na década de 90, foram um grupo de pastores aqui do Brasil para a Coreia estudar o fenômeno do crescimento das igrejas coreanas. Uma congregação presbiteriana na Coreia tem 25 mil membros, 30 mil membros, uma congregação. As igrejas geralmente têm 200 mil membros, 300 mil. Na Coreia do Sul existe a Assembleia de Deus do Poyung-Chu, que na década de 90 tinha 700 mil membros. Uma igreja só, plantada por esse pastor. E aí, quando os pastores brasileiros foram para lá, eles foram investigar qual é o segredo. E descobriram o segredo. O segredo era palavra de Deus e oração. Nenhuma igreja coreana é organizada sem que ela tenha oração de madrugada. É o culto mais importante da igreja, é de madrugada. Os pastores que foram do Brasil, eles foram numa caravana participar de um culto de madrugada, 4 e pouco da manhã, antes do horário do pessoal ir para o trabalho. Está achando que tinha 3, 4 velhinhas na igreja de joelho orando?
só tinha espaço para os 80 pastores brasileiros, uma igreja para mais de 100 mil pessoas. Só tinha espaço para os pastores brasileiros porque estava reservado. E quando eles chegaram lá, estava o pastor no púlpito, o coral, o grupo de louvor e a igreja louvando o Senhor de madrugada, debaixo de frio. Os diáconos todos com lanterna, porque lá o frio é tremendo. E aí, pastor Hernandes conta em um de seus livros e também nas suas pregações que nessa entrevista que tiveram com alguns pastores da Coreia, ele disse assim: olha, vocês levantam de madrugada para orar? Pastor Hernandes falando. Vocês levantam de madrugada para orar porque esse é um costume oriental. Isso faz parte da cultura de vocês, da história de vocês. Mas o brasileiro não tem essa cultura. E aí disse que o pastor coreano disse assim: não, senhor, você está equivocado. No mundo inteiro as pessoas se levantam de madrugada. No mundo inteiro, não é só na Coreia, nem no contexto oriental, não. No mundo inteiro as pessoas se levantam de madrugada. Agora, a grande maioria delas se levantam de madrugada para ganhar dinheiro. Nós nos levantamos de madrugada para orar porque Deus é a nossa prioridade. Você já se levantou de madrugada por causa do dinheiro? Você já teve que assumir um trabalho, fazer uma viagem, fazer qualquer coisa de madrugada por causa de dinheiro? Mas aí eu te pergunto para a sua reflexão: quando foi a última vez que você se levantou de madrugada para orar? E eu não estou dizendo que a oração de madrugada é a oração mais poderosa, que a oração de... Tem até um hino, né? Um hino da época do pastor Mairon. Eu aprendi esse hino porque Mairon me ensinou. Né? Mas tinha um hino herético. Não sei se Renato e Elaine conhecem, mas esse hino, apesar de ser um hino assim, muito melódico, mas é heresia pura. Que o hino diz assim: a fila é menor de madrugada. Que é isso, Renato? Você conhece, Renato? Você já cantou? A fila é bem menor, de madrugada a fila é bem menor. Aí diz assim: muita gente está dormindo, pouco crente está orando com sua face no pó. Lembra desse hino, André? Não é do seu tempo não, né? Esse camarada só esqueceu, o brasileiro, não sei, que fez esse hino, que enquanto a gente está dormindo aqui, tem uns meninos do olho apertadinho do outro lado, que o triplo, sei lá, o número deles é muito maior do que a gente. Mas a ideia do hino é: se você ora de madrugada, a fila é menor e aí você está mais fácil de Deus lhe atender. Heresia pura. Mas o ponto que eu estou colocando aqui, meus irmãos, é que Jesus está nos ensinando prioridades. Prioridades. Eu sei, você não consegue acordar de madrugada, não precisa, mas a sua vida de oração vai dizer o que é prioridade na sua vida. Quanto tempo você dedica à oração no seu dia? À leitura da palavra, ao estudo da palavra de Deus. Você já prestou atenção quando você quis passar no concurso, quando você quis passar no vestibular ou no Enem? Quantas horas você estudou por dia? Quantas horas você meteu a cara nos livros, se trancou dentro de um quarto, queimou o final de semana, deixou de ir para o cinema, deixou de encontrar a namorada? Por quê? Aquelas estratégias motivacionais, né? Dos palestrantes motivacionais. Coloca o contra-cheque no seu guarda-roupa ou no espelho, o contra-cheque. Uau, 20 mil reais o salário. Eu tenho como alvo ganhar 20 mil reais, então eu vou estudar 8 horas por dia e eu vou meter a cara aqui para passar nesse concurso. Por que a gente não tem a mesma postura quando diz respeito às coisas de Deus? Por quê? Por que será que a gente não coloca como alvo: esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou ter mais comunhão com Deus, esse ano eu vou ter mais compromisso com as coisas de Deus? Jesus está ensinando aqui. Não é questão de cansaço, não é questão de outra coisa a não ser prioridade. Prioridade. Eclesiastes diz assim: há tempo para todo propósito debaixo do sol. Quando você tem um propósito, você encontra tempo.
Você já viu aquela pessoa dizer assim: eu não tenho tempo para nada. Arrumou o namorado ou a namorada. O miserável encontra tempo para ir na casa da namorada, que é brincadeira, meu irmão. É brincadeira. Prioridade da oração. Martinho Lutero, ele costumava orar 2 horas todos os dias. E dizem os biógrafos de Lutero que às vezes Lutero estava tão atarefado naquele dia que ele dizia assim: eu tenho tanta coisa para fazer amanhã que eu preciso me levantar mais cedo e orar 4 horas para poder iniciar o meu dia. Porque a agenda era tão lotada que ele não podia se dar ao luxo de começar com apenas 2 horas de oração. Tinha que ser 4 horas de oração. Meus irmãos, eu estou pregando para você e estou pregando para mim. Eu preciso disso aqui. Eu preciso olhar para o meu mestre e seguir o exemplo do meu mestre, que mesmo depois de um dia cansativo, ele tem a postura de acordar cedo para estar diante do Pai em oração. Diz o texto: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Mas aí vem o outro aspecto do texto, que diz assim: procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Simão acordou. Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Cadê o hóspede da casa? Onde é que ele está? E aí sai procurando. E diz o texto, versículo 37, que tendo encontrado, os comentaristas dizem que provavelmente eles encontraram Jesus em um lugar deserto, um lugar ermo, porque Jesus estava orando em voz alta, porque esse é o costume do judeu, orar em voz alta. Então Jesus estava ali orando em voz alta. Se você ler o Evangelho de Lucas, Lucas vai dizer que Jesus estava orando durante o dia já era dia. Então não há contradição entre o relato de Marcos e Lucas. A questão é que Marcos está mostrando o início e Lucas está mostrando já quando o sol apareceu. Então Jesus passou horas ali em oração e está orando em voz alta. E aí diz o texto que Simão e talvez Tiago, André, a turma que estava ali na casa de Simão, que tinha pegado a xepa, né, na hora do almoço, e ficaram lá, aproveitaram para dormir. Então, eu acho que isso é um problema dos Andrés, não sei. A turma sai procurando Jesus e encontra. E quando eles chegam, eles dizem assim: todos te buscam. Todos te buscam. Talvez Pedro se levantou com aquela multidão na sua porta, gente procurando Jesus, e Pedro disse: agora, vamos atrás de um homem. Vamos procurar o homem. Eles já haviam rogado a Jesus para curar a sogra de Pedro. Eles já viram as multidões trazendo os enfermos, os endemoniados, as pessoas com as mais diferentes enfermidades diante do Senhor, e o Senhor curando, fazendo maravilhas. Então o que é que os discípulos estão fazendo aqui? Vamos levar mais gente diante do Senhor. E aí eles chegam para Jesus e dizem assim: todos te buscam. Todos te buscam. O que está por trás dessa palavra aqui dos discípulos é: Senhor, não é hora de orar, não é hora de estar aqui, não é hora do Senhor se isolar. O seu ministério está crescendo, a sua liderança está aumentando, a sua popularidade, todos estão te buscando. Olha, a frente da minha casa lá está cheia. Qual é o pregador que não quer multidão? Que não quer números? Todos te buscam, Senhor. A frente da casa já está cheia de novo, porque sempre vai ter gente necessitada, sempre vai ter gente precisando de cura, de libertação, de uma cesta básica, de uma palavra, de um aconselhamento. Sempre vai ter.
Todos te buscam. Aqui talvez esteja um dos motivos porque Jesus saiu tão cedo. Não só porque ele queria intimidade com o Pai, mas porque, como Deus, ele sabia que aquela multidão ia chegar bem cedinho e aí ficaria difícil para ele sair do meio daquele povo. Aí ele saiu antes deles chegarem. Muita gente necessitada, muita gente enferma, muita gente doente, muita gente endemoniada, e os discípulos estão dizendo assim: cadê o Senhor? Cadê o médico das almas? Cadê o Senhor que ontem ficou até tarde da noite curando todo mundo, operando sinais e maravilhas? Cadê ele? É interessante, meus irmãos, que quando as pessoas elas estão enfermas ou estão necessitadas, elas não têm problema de buscar ajuda, ainda que seja muito cedo. Eu estava falando hoje para alguns irmãos aqui da igreja que quando eu fui pastor lá na comunidade do Guarapes, por um período o posto de saúde funcionou na nossa congregação. O posto de saúde estava em reforma, e aí, como eu tinha uma ligação muito grande com a diretoria do posto, com o pessoal, nós colocamos a nossa congregação à disposição do posto de saúde. E como a casa pastoral era em frente à congregação, quase porta com porta, o quarto da gente era logo na frente, na calçada, assim, a janela dava para a calçada. Irmãos, o posto abria 7 horas da manhã. 4h30, 5 horas, já estava umas mulheres sentadas na calçada lá de casa, conversando, e algumas falavam um pouquinho alto, dizendo assim: não é possível que o pastor vai deixar a gente aqui no meio da rua uma hora dessa, né? Eu acho que ele poderia levantar para abrir o portão e não sei o quê. E era aquela zoada. E olha, eu sabia todas as notícias do bairro, não precisava ligar o rádio de manhã, não. Eu não precisava ligar a televisão, nada não. Eu tinha ali a informação fresquinha, logo cedo. Logo cedo. A rua estava assim, ó, a calçada. Pessoas buscando cura, buscando ajuda, buscando atendimento. A pergunta é: Jesus está errado em não atender essas pessoas? Os apóstolos, eles é que estão certos quando eles chegam para Jesus, e o tom aqui, meus irmãos, é como um tom de repreensão. É como que uma puxada de orelha. Senhor, como é que o senhor pode estar orando aí uma hora dessa? Todos estão te buscando, olha lá, a casa já está cheia lá à frente da casa. Olha o que Jesus diz aqui, por favor. Jesus, porém, esse porém é importantíssimo para a gente entender a narrativa. Ele faz um contraste, ele é uma dobradiça. Eu aprendi no seminário, na cadeira de exegese, que a gente nunca deve dispensar uma conjunção adversativa, nunca devemos dispensar um porém, um mas, porque é uma dobradiça que nos faz entender o texto. Diz o texto aqui: Jesus, porém, em virtude e em contraste de tudo aquilo que foi dito anteriormente, do que está acontecendo anteriormente, Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Você já parou para pensar sobre isso aqui? Jesus não deu bola para o que os apóstolos estão dizendo sobre as multidões que estão lá na porta da casa de Simão. Na verdade, Jesus entendeu o perigo dessa situação aqui. Jesus não deu vazão àquilo que aquelas multidões estavam buscando. E que os apóstolos não tiveram o discernimento necessário para entender o perigo disso aqui. Confundir a missão do Messias.
O Messias não veio para ser um milagreiro. O Messias não veio simplesmente para estar curando enfermo, expulsando demônio. O Messias não veio simplesmente para satisfazer as multidões da cidade de Cafarnaum. O Messias, diz o texto, vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Ou seja, qual era o carro-chefe do ministério de Jesus? Curas, milagres, exorcismos, obras extraordinárias ou a pregação do Evangelho? Qual é a prioridade da igreja? A prioridade da igreja é distribuir cesta básica. A prioridade da igreja é curar os enfermos. A prioridade da igreja é simplesmente expulsar demônios. A prioridade da igreja é a pregação do Evangelho, porque é através da pregação do Evangelho que o homem é salvo e é liberto para todo sempre. De que adianta alguém ser curado de lepra, ou seja lá do que for, e depois de 20, 30 anos ir para o inferno, porque não conheceu o Evangelho? De que adianta? De que adianta você expulsar o demônio de uma pessoa e não pregar o Evangelho para ela, e daqui a pouco o demônio volta com mais 7 e destrói a vida daquela pessoa? Jesus está mostrando a prioridade do seu ministério. Ele veio como um pregador, não como um milagreiro. Ele veio como um proclamador das boas novas do Evangelho de Deus. E aqui Marcos está linkando com o verso 13, 14 e 15. O ministério de Jesus é um ministério de pregação. Ele veio como pregador. E ainda hoje, meus irmãos, há esse conflito na igreja de Deus entre obras sociais ou terapêuticas, curas, libertação e a pregação do Evangelho. Há um conflito ainda hoje nas igrejas. Há um conflito. Tem gente que diz assim: é importante que a igreja ela tenha um trabalho social. E a gente não nega a importância disso. Mas a prioridade da igreja deve ser a pregação da palavra de Deus. A instrução, o ensino, a proclamação do reino de Deus. E Jesus entendeu o perigo daquela situação. As pessoas estavam vindo até ele, não por causa da pregação, mas por causa pura e simplesmente dos milagres. Milagre não salva, milagre não muda a vida, milagre não é o Evangelho, milagre pode até ser, em alguns casos, sutileza de Satanás, porque muitos dos milagres que tem por aí não passa de obra satânica para enganar os incautos, os simples, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Porque pode ter o milagre que tiver, meu irmão, se não tiver a prioridade da palavra, a centralidade da palavra, se não estiver fundamentado na palavra, aquilo ali não é de Deus. Não é porque tem milagre, não é porque tem obras extraordinárias. Então Jesus diz assim: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares. Cá entre nós. Todos nós somos farinha do mesmo saco. Nós não somos diferentes de Simão, nem de André, nem de João. Se você estivesse lá, você não ficaria assim com o pé atrás com o Senhor, não? Você não iria dar uma julgadazinha em Jesus, não? Senhor, todos estão te buscando, a porta da casa está cheia lá de gente, e o Senhor está dizendo que vamos para outro lugar. E outra coisa, Jesus não desistiu deles, não. Apesar do entendimento errado, equivocado que eles estavam tendo naquele momento da obra, da prioridade da obra, Jesus não desistiu deles. Jesus disse: vamos a outros lugares, as povoações vizinhas.
a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Ele foi enviado à terra, ele nasceu e ele estava aqui como Messias de Deus, não para ser um milagreiro, mas para proclamar o evangelho do reino de Deus. Por isso, meus irmãos, que Dr. Martyn Lloyd-Jones dizia que não há substituto para a pregação. Nada é mais importante do que a pregação. A tarefa principal do pastor é a pregação do evangelho. É a exposição das Sagradas Escrituras. Infelizmente tem pastor que confunde isso. Tem pastor que é um visitador nato. Sabe aquele pastor que de 7 horas da manhã ele já está na sua casa, tomando café com você, orando com você, colocando a mão na sua cabeça. Aí ele sai da sua casa, aí vai para outra, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Está distribuindo cesta básica na periferia. Corre para lá, corre para cá. Quando chega no domingo, que abre a Bíblia para pregar, ele não tem o que pregar para a igreja. Porque ele passou a semana todinha correndo atrás de outras coisas e não deu prioridade ao estudo para a ministração da palavra de Deus. E aí a igreja entra ano e sai sem ser nutrida com a palavra do Senhor. Daqui a pouco você sabe o efeito disso na vida da igreja. Não estou dizendo que a visitação não é importante, não estou dizendo que resolver outras coisas da igreja não é importante, mas não pode ser a prioridade do ministério pastoral. O bom é quando tem outras pessoas para suprir essa necessidade, para que o pastor possa se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Lembra dos apóstolos? A igreja do Senhor começou a crescer, livro de Atos. A igreja começou a crescer. E aí as necessidades aumentaram. Gente passando necessidade, precisando de ajuda, de cesta básica. Aí está lá os apóstolos correndo para lá, correndo para cá, ajudando um, ajudando o outro, as viúvas, e vai para lá e vem para cá. Aí há uma reclamação, que algumas viúvas dos helenistas estavam ficando de fora da distribuição diária das cestas básicas da igreja de Jerusalém. Os apóstolos resolvem reunir a igreja e eleger os diáconos para essa tarefa. E Atos 6,4 diz assim: quanto a nós, os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E vamos escolher homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, que possa cuidar dessas coisas. O problema é que a gente acha que a junta diaconal, para que serve a junta diaconal nas nossas igrejas? Para abrir porta, trazer água para o pastor, correr atrás de menino. Isso não é junta diaconal. Junta diaconal, ela é formada por homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, como Estevão, que diz o texto lá em Atos 7, que pregou um sermão que vai de Gênesis a Malaquias, de um conhecimento profundo da palavra. Homens da palavra, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, que vão entrar nas casas das viúvas, dos necessitados, dos enfermos. Essa é a tarefa do diácono. Para que o pastor da igreja e os presbíteros possam se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Mas como é que acontece na nossa igreja? Tem alguém doente? Liga para o pastor visitar. É tarefa do pastor. Ele ganha para isso. E tem irmão que é assim, sabe? Pastor, o senhor já visitou o irmão fulano? O senhor já foi lá visitar o irmão fulano? Um dia um irmão ligou para mim aqui umas 5 vezes, perguntando se eu já tinha ido no hospital visitar uma pessoa que estava lá. Aí eu esquentei as orelhas, viu, pastor Marião? Disse assim: meu irmão, você já foi? Quando é que você vai? Você pode ir comigo? Porque é muito fácil querer arrumar trabalho para os outros, né? É muito fácil. Quando o meu gabinete pastoral estava aqui na igreja, eu vinha para cá todas as manhãs. Todas as manhãs eu vinha para cá estudar. Assim como eu estudo em casa, eu fazia aqui. Aí eu chegava aqui de manhã, dobrava o joelho, orava, fazia meu momento devocional
ia preparar o sermão da quarta-feira, do domingo de manhã e domingo à noite, e também agendar com o pessoal que vinha. De vez em quando chegava um irmão aqui e dizia assim: pastor, eu vinha passando aqui na rua, aí eu sei que o senhor não está fazendo nada, eu vim aqui para a gente bater um papo. Vim aqui para a gente conversar um pouquinho. Eu não estou fazendo nada. É a falta de visão. É não entender a importância que tem a ministração da palavra de Deus, que é necessária oração, meditação, estudo, comunhão com Deus. O que Jesus está fazendo aqui? Está se preparando para as lidas do dia, para o ministério. Ele não pode sair de qualquer jeito. Então Jesus está orando, Jesus está conversando com o Pai para poder sair, para pregar o Evangelho. Mas a prioridade é a pregação do Evangelho. Diz o texto: foi para isso que eu vim. O Filho de Deus veio ao mundo como um pregador, como um arauto, como um proclamador do Evangelho. E meus irmãos, uma igreja que tem a dieta da palavra, um povo que é instruído na palavra, que tem a pregação sadia, é um povo que encontra cura, que encontra libertação, que é abençoado. Existe até, quem está estudando aqui teologia ou quer fazer uma pesquisa, existe até um desafio que é feito aí para alguns sobre a relação entre gabinete pastoral e púlpito de igreja. Alguns dizem que se o púlpito for sadio, o gabinete pastoral vai esvaziar. Sabe por quê? Porque na hora que o pastor está pregando aqui, e se ele está expondo a palavra de Deus com fidelidade, na autoridade e no poder do Espírito Santo, não tenha dúvida, meu irmão, que na hora que a palavra de Deus está sendo pregada, está havendo libertação aqui, está havendo cura, está havendo transformação, casamentos estão sendo restaurados, e muitas vezes não precisa mais nem vir no gabinete. Só a ministração da palavra de Deus, na autoridade e no poder do Espírito Santo, vai quebrando as obras de Satanás na vida das pessoas. Diz o texto: então foi por toda a Galileia pregando nas sinagogas. Que coisa maravilhosa. As sinagogas eram o lugar de ensino, o lugar de pregação. E Jesus foi nas sinagogas e mostrou que era possível dar prioridade à pregação da palavra, pregando nas sinagogas deles. Ele deixou a multidão lá, que estava querendo só milagre, só cura, só barriga cheia, que estava querendo só as benesses, e ele foi nas sinagogas, onde tinha gente querendo o estudo da lei, o estudo da palavra, e ele foi lá ministrar a palavra com autoridade e no poder do Espírito Santo para aquelas vidas. E diz o texto: e expelindo os demônios. À medida que a palavra de Deus é pregada, o diabo, ele se manifesta também. Porque ele sabe que quando a palavra de Deus está sendo proclamada, vidas vão ser libertas. E aí a última cartada do diabo é endemoniar as pessoas. É fazer com que as pessoas possam ter essa última ação dele, que é quase que um grito de desespero na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque elas tiveram contato com a palavra de Deus. Eu quero concluir essa mensagem com algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, esse texto, ele está aqui nessa narrativa, não só para mostrar um dia no ministério de Jesus, mas para mostrar a autoridade de Jesus. Ele curou os enfermos, ele pregou a palavra, ele expeliu os demônios. É por isso que Marcos registrou. Ele está mostrando que Jesus é o Messias. Mas esse texto também está aqui para nos ensinar algumas coisas que eu já falei, mas como conclusão do sermão, eu quero só trazer a sua memória. Está aqui para nos ensinar que a oração deve ser prioridade na nossa vida. Está aqui para nos ensinar que a pregação é muito mais importante do que qualquer outra obra que nós possamos realizar ou que nós possamos ser alvo dela. Está aqui para nos ensinar que
que nós devemos ter cuidado quando nós vamos diante do Senhor, pedir a Ele alguma coisa, nós devemos pensar, é realmente essa a prioridade do reino de Deus? Quando eu vou colocar alguma coisa diante do Senhor, será que de fato eu estou preocupado com o reino de Deus, com a vontade de Deus, com o que Deus quer para a minha vida? Porque Jesus disse assim, olha, eu vim, não foi para estar fazendo milagre, cura, não, eu vim para pregar, para proclamar o Evangelho. A prioridade da igreja é a pregação do Evangelho. E enquanto Deus nos der vida e saúde, recursos, meios, nós devemos utilizar tudo isso para a proclamação do Evangelho. Seja o pastor que tem o ministério da palavra, seja você, como crente, como servo e uma serva de Deus, você deve ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, para que você possa pregar a palavra de Deus no seu dia a dia, com fidelidade, com autoridade, no poder do Espírito Santo. Mas a palavra tem que ser pregada, tem que ser proclamada. O Brasil precisa, meus irmãos, não é de mais ou menos políticos. O Brasil precisa é da pregação da palavra de Deus. Tem pouca pregação. Alguém já disse o seguinte, nesse período de pandemia, nunca se pregou tanto. Verdade. Não tenha dúvida que no período de pandemia, os pastores trabalharam mais do que fora do período de pandemia. Porque fora do período de pandemia, geralmente você prega só nos cultos. Quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, na congregação na quinta-feira. Mas nesse período de pandemia, era live quase todo dia e toda hora. Mas também nunca se viu tanto absurdo, tanta besteira, tanta coisa horrível. Tanta coisa horrível. Então, meus irmãos, no que depender de nós, vamos fazer o que Jesus está dizendo aqui. Vamos às povoações vizinhas, aos lugares mais remotos, às periferias da nossa cidade, aos ambientes acadêmicos. Vamos à nossa Galileia pregar a palavra de Deus. Ele veio como um pregador e Ele quer fazer de mim e de você pregadores do Evangelho. Talvez você nunca vai subir num púlpito para pregar, você não recebeu o ministério da palavra no aspecto oficial, mas você tem de Deus a incumbência de pregar a palavra lá na sua casa, lá na sua escola, lá no seu ambiente de trabalho. Você tem um ministério dado por Deus de proclamar a palavra do Senhor. Então não abra mão disso. Não abra mão disso. Agora, nunca saia para pregar a palavra sem estar olhando o exemplo de Jesus. Você vai sair para pregar? Ore, jejue, busque a Deus, esteja submisso à vontade de Deus. Não fique perdido com as coisas desse mundo, não se distraia com as coisas dessa vida. E aí você vai ter um ministério abençoado, eficaz, profícuo para a glória do Senhor. Agora, você quer passar vergonha? Você quer ir ao campo e voltar cabisbaixo? Sai ao campo sem palavra, sem oração, sem jejum, sem comunhão com Deus, que talvez você volte envergonhado. Como aqueles rapazes que foram expulsar um demônio, não tinha Deus, não tinha o Espírito Santo, não tinha nada. Aí eu te conjuro em nome de Cristo a quem Paulo prega. Aí o demônio disse, eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, vocês... Partiu para cima e a surra foi grande. Nunca saia, seja para o seu trabalho, seja para a sua escola, para iniciar as tarefas do seu dia, sem primeiro dobrar os joelhos, ou então fechar os seus olhos e dizer, Senhor, me cubra com o teu sangue, me enche do teu espírito, me dá a sabedoria à luz da tua palavra, para que eu possa exercer os meus dons, os meus talentos, para que eu possa ir para a minha Galileia e fazer a tua obra. Lá na tua empresa você é um missionário. Lá no teu ambiente de trabalho você é um missionário. Você é carta, você é luz, você é sal, você é o bom perfume de Cristo. Você deve testemunhar do Evangelho. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que
Eu tenho certeza, meus irmãos, que à medida que eu estou falando aqui, você tem uma mente maravilhosa e você tem a mente de Cristo. O Espírito Santo de Deus pode estar revelando a você coisas nesse texto que nem mostrou para mim. Você pode estar vendo aqui aplicações e mais aplicações para a sua vida, para a sua realidade. E esse é o desejo do meu coração, que o Espírito Santo de Deus esteja fazendo você olhar para esse texto e dizer: puxa vida, isso aqui pode ser aplicado na minha vida de forma tal. Então curva a sua fronte em nome de Jesus e vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que aplique essa palavra no nosso coração. Faça a sua oração em nome de Jesus. Após a oração, se não fosse pedir muito, eu queria pedir ao irmão Renato e a Elaine que a gente cantasse Renova-me de novo, terminando o culto. Ó Senhor, a Tua palavra foi pregada. Eu tenho consciência, Senhor, que eu sou um instrumento fraco, frágil, impotente, Senhor. Se não for a Tua graça e a Tua misericórdia na minha vida e o Teu Espírito Santo agindo através de mim, aplicando a Tua palavra nos corações nesta noite. Mas eu quero te pedir, ó Espírito Santo de Deus, que venha sobre esta igreja aqui presente e sobre cada um dos nossos irmãos que nos acompanham através desta transmissão, que venha sobre nós, abrindo nosso entendimento e nos fazendo contemplar as maravilhas da Tua lei. Que nós venhamos entender a prioridade da pregação, a sublimidade da pregação, a importância da pregação do Evangelho. Que nós venhamos a contemplar a autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que nós venhamos nos encantar com o seu exemplo de piedade, de devoção, de comunhão com o Pai. Que nós venhamos imitar, Senhor, a vida de oração do nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, nos toma pela mão e nos faz mais parecido contigo. Nos faz mais parecidos com o Senhor, porque assim nós estaremos glorificando ao Pai. E nós devemos crescer, como disse o apóstolo Paulo, até a estatura de Cristo. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta narrativa tão pequena, mas tão profunda, tão importante para nós. Obrigado porque o Senhor trabalhou isso na mente de Pedro e o Senhor também trabalhou no coração de Marcos, para que ele registrasse para nós, inspirado pelo Espírito Santo. E hoje à noite nós pudéssemos estar aqui tirando lições desse episódio tão magnífico na vida e no ministério de Jesus Cristo. Ó Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá um restante de semana na Tua presença. Nos ajuda, ó Deus, a em Cristo Jesus nós aplicarmos essa palavra na nossa vida. É assim que nós oramos ao Senhor e desde já te agradecemos, hoje e sempre. Amém.